Olá, meus amigos! Mexer em arquivo de jogos não era um costume muito comum antigamente, principalmente as mídias de consoles, pois além de ter que ter um computador, a maioria dos arquivos vinham em um formato não muito comum, o que era necessário ter um software não muito conhecido para fazer a leitura desses arquivos, ponto alguma sopa de letrinha. Como essas empresas que faziam jogos tinham um time de desenvolvimento muito grande, sempre tinha que ter um desenvolvedor da galhofa, que gosta de botar uns easter eggzinho, umas zoeirinhas nos arquivos do jogo. Tem um jogo de golfe para PlayStation 1, chamado Tiger Woods 99. Simplesmente algum caboclo pegou a mídia de PS1 e pensou, o que aconteceria se eu colocasse isso no meu computador? Até aqui nada demais, somente os arquivos do jogo aí. Porém, existe um arquivo chamado zzdummy.dat, que se você usar um software apropriado para extrair este arquivo, você simplesmente encontra um episódio de South Park, Jesus versus Santa. Aquele episódio do Jesus versus Papai Noel. E o episódio tá completo. Porra, os caras meteram um episódio de South Park dentro de um jogo de golfe. Isso pode ser encontrado nas primeiras 100 mil cópias que o jogo vendeu. Depois que a rapaziada de fora descobriu, eles tiveram que recolher das prateleiras e lançar uma nova versão. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê diabos tem um episódio de South Park dentro desse jogo de golfe. Permita-me explicar. A capacidade de um CD de PS1 é de 700 megabytes. Mas normalmente os jogos não ocupam totalmente o espaço. Isso acaba deixando um espaço vazio no CD. Então, o que os desenvolvedores da época faziam? Eles enchiam o DVD com lixo. Esse dummy.dat aí é muito comum de encontrar em vários jogos, inclusive. E o que tem aí? Simplesmente lixo. Normalmente são arquivos inúteis, somente para ocupar totalmente o espaço do CD. Um CD normalmente é lido da borda interna para a borda externa, diferente de um vinil, que é o contrário. Os lixos, famosos dummy, ficam mais para a borda interna, assim deixando o jogo real para a borda externa, pois uma vez mais perto da borda externa, o leitor sofre menos. Assim não precisa girar tanto, evitando superaquecimento. Meus amigos, isso é um truque de engenharia do cacete. Outro jogo que desfruta desta técnica de uma maneira meio curiosa é um jogo do Shrek, chamado Shrek Super Slam, um jogo de porradaria do Shrek. É um jogo muito simples, com o único intuito de descer o cacete nos outros. E ao colocar o CD do jogo no computador, você encontra os mesmos arquivos dummy. E o que tem na porra dessa pasta aí? Simplesmente uma ISO de PSP do Tony Hawk Underground 2. Porra, irmão! Tu compra o jogo do Shrek e ganha um Tony Hawk de graça, só que ele só roda em PSP. Bom, vocês devem conhecer Silent Hill. Antes do seu lançamento, Silent Hill 1 teve uma versão demo, um mês praticamente antes. Tirando alguns pequenos detalhes diferentes, essa versão não tinha o menu Options, mas algum maluco aí decidiu explorar os arquivos dessa versão demo aí, e acabou achando o suposto menu Options. Eu não digo nada, só vejo essa imagem de background que o menu Options teria. Obviamente eu censurei. Os desenvolvedores provavelmente colocaram esta imagem para testar o background no menu ou algo assim. É cada uma, meus amigos. Quem se lembra do Kung Fu Pança? Em meados de 2008 foi lançado esse jogo aí. A versão sueca deste jogo para PlayStation 2 carregava nas profundezas dos seus arquivos uma build deste mesmo jogo, só que para Nintendo Wii. E se você rodar essa build em um emulador de Nintendo Wii, o conteúdo se trata de uma versão beta deste jogo, totalmente inacabada. Era simplesmente um protótipo para a versão de Xbox 360. Tem até os botões do Xbox ali. E se você apertasse Z no controle do Nintendo Wii, dava para você abrir o menu de desenvolvedor e conseguir navegar entre as fases. É realmente muito bizarro isso, mano, porque o jogo não tem quase som nenhum, apenas um pouco do som ambiente. Só aí até parece aquelas creepypastas antigas de jogos amaldiçoados. Os jogos do Bob Esponja fizeram grande parte da minha infância, principalmente os do PS2. Mas o jogo em questão é o primeiro jogo lançado para PS1 do Bob Esponja. Esse tem umas coisas meio curiosas nos arquivos, e nem são coisas tão escondidas assim, pois não se trata de um arquivo dummy ou em um tipo de arquivo específico, pois ela se encontra simplesmente na pasta raiz do jogo. Ao entrar em determinada pasta, você pode encontrar algumas artes feitas por desenhistas da empresa que desenvolveu o jogo. Mas existem alguns desenhos meio controversos aqui. Apenas contemplem.
Esta empresa fez até então o primeiro NFSW do Bob Esponja. Mano, o foda é que isso nem tá tão escondido. Além de algumas imagens aleatórias encontradas, como uma cartela de cigarro Marlboro, e esse cara, hein? Existem alguns modelos 3D. Pois é, a ideia principal era que o jogo fosse 3D mesmo. Dá pra entender por que eles desistiram da ideia. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo aqui, deste tipo de vídeo, considerem deixar um like aí para me ajudar. É isso aí, meus amigos. Falou!